Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Boa noite a todos. Meu nome é Fátima, para quem não conhece. Tem alguém que veio pela primeira vez hoje na casa? Sejam bem-vindos, bem-vindas à casa de Itaporã, essa casa de amor. Semanalmente, então, nós temos às quartas-feiras as palestras ao público geral, nas segundas-feiras à tarde e aos sábados, para quem tem filhos, a evangelização infantil. E nós iniciamos o ano, no comecinho deste ano, de 2026, com um novo livro, na proposta de estudo e reflexão junto aqui com as palestras. Na semana passada, quem esteve aqui presente já ficou sabendo, nós vamos falar no guia, das lições e reflexões para o ano, no livro também baseado no livro de Hamed, Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. São lições curtinhas, mas tão profundas. Quem tiver a oportunidade e quiser estender o estudo nas reflexões, eu recomendo. Ele traz a luz da doutrina espírita e do Evangelho segundo o Espiritismo, e trechos também do Novo Testamento, refletindo sobre comportamentos e atitudes nossas, mas do mesmo jeito, ao mesmo tempo que é simples, com simplicidade, é com profundidade, porque ele faz a gente pensar muito. E eu provavelmente vou trazer aqui um recorte desta lição de hoje, que é a lição sobre os anjos, é a lição número 9, e a gente vai falar aqui do amparo espiritual, como os espíritos, como os mentores podem nos amparar. Então, um pouquinho do meu coração para o coração de vocês, eu vou trazer aqui as reflexões que enaltecem a nossa vida. E eu adoro falar sobre esse tema, adoro falar sobre os mentores espirituais, como eles agem em nossas vidas. E posso falar que desde que eu me entendo por gente, desde a minha adolescência, tenho a plena certeza em vida, em vivência, dessa força e dessa luz que eles nos dão. Hamed, ele traz, nesta lição, gente, ele vai desde os anjos guardiões do nosso universo, do nosso planeta, do papel que eles têm como espíritos puros. Ele traz um pouquinho do que o Livro dos Espíritos traz sobre a hierarquia da evolução dos espíritos, até os nossos anjos da guarda, os nossos mentores mais próximos, até os nossos amigos espirituais, e até o nosso papel como benfeitores também, e como possíveis pessoas, nós todos podendo auxiliar quem está ao nosso lado. Então, são 2,5 páginas, bem curtinha, mas ele fala com profundidade nesses 3 aspectos. Então, começando a falar, que ele contextualiza a lição, falando do papel dos anjos. E aí ele traz o trecho do Livro dos Espíritos, e a pergunta número 13, quem são esses anjos? São espíritos puros. Então, na hierarquia, são espíritos que prevalecem só o ser espiritual. São os mensageiros de luz, de Deus, cujas ordens são para quê? Para manter a harmonia do universo, do todo. Então, são espíritos... mas todo mundo... Então, os espíritos já nascem anjos ou não? Não. Eles não nascem anjos. Todos nós nascemos simples e ignorantes. E no transcorrer das nossas existências, na nossa evolução, nós vamos caminhando e podemos chegar a anjos. E vamos entendendo a passagem de Jesus quando ele fala: vós sois luz. Podeis fazer mais do que eu fiz. Então, a gente vai entendendo o contexto das mensagens do Cristo quando na Terra. Então, a evolução. Então, são espíritos que passaram por toda a trajetória evolutiva e chegaram no estágio máximo de espíritos puros, que um dia nós vamos chegar. Nós não estamos nessa classe. Nós estamos provavelmente na 2ª, 3ª classe, misturado, que é espíritos bons, espíritos primários, onde ainda existe aqui a influência da matéria. A gente ainda não entende o que é viver em espírito plenamente, pelo estágio evolutivo, inclusive do nosso planeta. Nós estamos aqui reunidos porque somos afins a este momento da evolução de todos nós. Tá bom? Com diferenças, obviamente, cada um é um, cada um tem uma digital, cada um é de um jeito,
mas todos nós estamos aqui nesse aprendizado. E aí ele vai falar, então, desse papel primordial destes anjos, que vivem para proteção de nossa terra. A gente tem aqui o papel, cada um designado, porque, imagina, é muito grande, né, o universo, a gente não tem ideia, né, nós temos uma noção, mas a gente não consegue visualizar a imensidão que é isso. E para cada grupo, para cada planeta, para cada país, para cada cidade, para cada agrupamento, para cada hospital, para cada lar, existe um anjo característico e afim àqueles assistidos que eles vão guardar. É de acordo, então, também com o propósito que o Espírito também possui na sua evolução para guardar a cada um de nós. No Brasil, nós conhecemos, não sei se já ouviram falar, o nosso anjo Ismael, né? Tem um livro de Humberto de Campos, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e relata lá a história de Ismael, que guarda, então, o nosso país. Nós temos aqui um exemplo clássico na nossa casa, de Itaporã. Quem é o nosso mentor? Itaporã, que guarda a casa, que protege, que inspira a todos os filhos aqui que adentram, estão já ligados de alguma forma nessa energia protetora. Nós temos os nossos lares e nós temos o nosso individual, nosso amigo, querido amigo, que depois tem até a música, né? A gente podia ter cantado essa música. Espíritos angelicais possuem a consciência plena da luminosidade e, por consequência, as leis de Deus nela contidas se revestem de mais grau de clareza. Ele traz, então, que esses espíritos, ele comenta, inclusive, a pergunta, né, onde estão as leis de Deus? Que é uma pergunta, não lembro agora o número, no Livro dos Espíritos, mas onde estão as leis de Deus? Estão na nossa consciência. De todos nós. Cabe a cada um na nossa evolução, trazendo à tona o que está em nós. Esses espíritos já trazem plena consciência do que são essas leis de Deus em nossas vidas. A consciência iluminada é a salvação das almas. E o reino dos céus não despertará em nosso mundo interior se estivermos atrelados aos padrões externos. O que é essa frase? O que Hamed quer dizer? Então, contextualizando, eu estou contando a historinha. A gente começa dos anjos, tá certo? Que já chegaram no grau de evolução de espíritos puros, que passaram por tudo, que entendem as leis de Deus plenamente na sua consciência, e nós podemos ter atingimento dessa luminosidade, dessa consciência plena das leis de Deus, sim, à medida que nós começarmos a nos desapegarmos daquilo que nos incomoda, daquilo que nos atrapalha, daquilo que a gente sabe que se eu ficar preso, não vou sair do lugar, que são pessoas, que são situações, que nos amarram, que nos travam à evolução. E é fácil isso, gente? É complicadíssimo, porque a hora que a gente se dispõe e assim, com clareza, é lógico isso tudo que a gente está falando. Mas na vivência prática, na hora que as coisas começam a acontecer, a gente esquece. Porque prevalece ainda o nosso ego, os nossos medos, aquilo que a gente tem como ilusão de que se acontecer, que nós vamos ficar melhor. E a vida está, às vezes, mostrando para a gente caminhos melhores, ou querendo nos mostrar, e a gente está insistindo em padrões externos que nos amarram e que não nos fazem caminhar para frente. Só que Deus é maravilhoso, porque mesmo sabendo disso, porque nós estamos nesse momento, Ele coloca pessoas, mentores, situações que nos fazem despertar. Porque nosso caminho, de todos nós, gente, se a gente querendo ou não, é de ir para frente. A gente só não vai para frente porque a gente não quer. A gente só não escuta os nossos mentores porque a gente fica surdo. Porque a gente não dá a permissão para que isso aconteça em nossas vidas.
Aí vocês vão falar, ai, Fátima, então eu vou ficar sofrendo demais. Aí eu vou falar o quê para vocês? Verdade. Eu falo isso para mim mesma. Sabe aqueles pensamentos? A situação já aconteceu, já passou. Aí todo dia vem o pensamento da situação, que é chata, obviamente, que você fica inconformada, porque você gostaria que tivesse sido diferente, não gostaria que tivesse acontecido da forma como aconteceu. Só que já foi, já aconteceu. Ao invés de a gente aprender com a lição, o que a gente faz? Fica remoendo a lição. Eu me peguei todos esses dias assim, nesse aspecto. Cada vez eu estou remoendo menos, mas ainda fica remoendo. E o que eu ganho com isso? Eu estou nessa fase agora. Porque esse remoer só me faz perder energia, me faz perder tempo. Então, ao invés, quanto mais rápido, né, aí usando os recursos que cada um aqui possui, da fé, da esperança, das lições, do anjo da guarda, dos passes que nos acalmam, esse acordo consigo mesmo. Puxa vida, esse pensamento não é legal, está aqui, para. E é assim que a gente vai falando com a gente mesmo, todos os dias, para que esses padrões externos não nos atrapalhem a crescer, porque já foi. Eu vou conseguir mudar o que já foi? Ah, eu podia ter feito diferente. Ah, eu podia. Ah, e se eu tivesse tido essa atitude? Ah, e se fulano fizesse aquilo? Ah, e se? Se a gente fosse evoluir por tanto de si que a gente fala, a gente já estava todo mundo anjo aqui. Anjos, com certeza. Não ia nem caber aqui nessa sala. Tanta luz, eu ia ter que ficar de óculos escuro. Porque eu fiz essa já falei aqui também, as lições são ótimas, porque eu leio e eu aplico, né, gente? Porque faz parte do meu processo de aprendizado. E quando a gente está aqui, eu agradeço a oportunidade, porque é uma forma de eu trazer a lição para a minha lembrança diária daquilo que eu, às vezes, esqueço. E cada tema aqui é um chacoalhão. Eu parei para pensar, na semana, quantas vezes eu fiquei falando e pensando, e hoje mesmo, hoje foi uma vez, se eu tivesse feito diferente, o que teria acontecido? Besteira, eu falei assim, o que eu ganho? Ao mesmo tempo que eu pensei, eu falei, vai adiantar você fazer isso? Vai mudar alguma coisa? Ao invés, aí eu mudei. O que então? Primeiro, eu dei amorosamente comigo mesmo, né? Bem amorosa comigo mesmo, eu falei, para com isso. Né? Não foi assim, né? Eu falei, sai de mim, que isso não quero mais. Né? E aí eu comecei a ver o que eu posso, então, perguntar para mim mesma, como um gatilho, para que, quando vir esses pensamentos, porque virão, eu não deixe eles dominarem a minha cabeça, dominarem a minha mente. Na hora me veio o aprendizado da gratidão. Então, a minha palavra, meu gatilho é, hora que vem, obrigado porque aconteceu. Gratidão. Já foi. E aí eu quero ter os olhos para aquilo que eu quero alcançar, dos meus sonhos, dos meus projetos, profissional, pessoal, com família, na espiritualidade. Mudar o foco. Exercício diário. É mais fácil a gente voltar para a negatividade. É muito mais simples, exige menos esforço do que a gente... Por isso que exige esforço nosso para a gente focar na positividade. É que nem a musculação. Faz essa cara. Que nem exercício físico. A gente pode se enganar. Eu posso fazer todos os aparelhos lá na musculação. Posso fazer, eu faço, assim. Às vezes eu me pego e dou risada comigo mesmo. Eu ponho um pezinho bem leve. 1, 2, 3, 4, 5, acabou. 1, 2, 3, 4, 5. Não dá resultado. Cadê os músculos? Cadê? E aí a gente quer o quê? Estou fazendo musculação. Como se aquilo fosse acontecer como uma mágica. Essa analogia a gente faz com a gente mesmo, gente. A gente tem que ter esforço. Tem que fazer direito.
põe uma carga mais pesada, óbvio, vai se machucar, mas aquilo, e faz direito, conta 1 e respira, 2, devagar. Porque senão não funciona. Não vai funcionar. Aí o professor fala, doeu, está doendo? No dia seguinte, se doeu, então você fez direito. Ai, eu falei, meu Deus. Então, quando não dói, eu fico assim, então quer dizer que está muito fácil, já não está doendo, quer dizer que meu músculo já acostumou, eu preciso aumentar. E assim, isso é um exercício, é porque eu gosto de exercício, então eu uso essa analogia, para mim funciona muito. Mas cada um aqui pode fazer analogia com o que for, com o que tiver, porque vai exigir esforço para a gente. Focar no positivo, focar na esperança, confiar nos anjos da guarda, nos mentores, exige para a gente todo dia esse esforço. Deixa eu ver se eu passei aqui. Eu acho que eu passei um aqui. Não passei, não. Opa. O que move a todos na disseminação da Boa Nova é a força de Deus em tudo o que vemos, tocamos e sentimos. São milhares de benfeitores que Deus colocou na terra, como estrelas no céu. Em cada parte brilha uma alma a sustentar o bem que vive eternamente. Essa lição de benfeitores do Ave Luz é um outro livro maravilhoso também, com muitas passagens do Cristo. E essa passagem é João, que na convivência com o Cristo, pergunta o papel dos benfeitores e como ele poderia ser um benfeitor na vida. E ele menciona, Jesus na conversa com João fala como Deus é maravilhoso, que em cada encanto, em cada momento que a gente às vezes menos espera, existe uma luz, existem os mentores a nos apoiar. É a gente que tem que mudar o nosso foco, o nosso olho, o nosso modo de ver, né? Nosso modo de entender. O Pai de nossas vidas jamais nos abandona. Como os benfeitores que Deus coloca em nossas vidas podem nos ajudar? E aqui, gente, os benfeitores, a gente está ampliando um pouquinho além dos nossos anjos da guarda. Porque um benfeitor pode ser um amigo, pode ser um vídeo, pode ser um livro, pode ser um podcast que você escuta de uma pessoa que te fala uma frase que faz, meu Deus, é isso. Pode ser uma palestra, não importa. Pode ser na sua prece uma lição que eu abro, que aí sim é o teu mentor te inspirando. Ele age nas nossas vidas das formas mais inusitadas que a gente pode imaginar. Mais inusitadas. Eu chegando no Itaporã, eu fui fazer minha preparação lá em cima, e encontrei a Sônia, que fica controlando as entrevistas lá em cima, e ela veio me relatar algo que eu nem esperava. Ela falou, Fátima, voltei a sonhar. Voltei a sonhar, fazer planos. Eu falei, aí depois que ela me contou, eu vou contar na palestra, tá? Porque foi muito lindo, eu me emocionei. E eu nem lembrava mais, né, gente? Eu não lembro. A gente esquece, a gente não guarda, né? Porque todos nós podemos ser instrumentos desse bem maior e deixar que os mentores possam, através de nós, ajudar outras pessoas, mais do que a gente imagina. Nós fizemos uma caminhada no fim do ano passado, no Serete, com esse grupo de discípulos, e a gente, ao acaso, ficou eu, ela e mais um outro amigo nosso, o Lucas, andando e conversamos muitas coisas, falando de esperança, falando dos projetos, eu particularmente falando dos meus propósitos, e ela relatou que estava sem vontade de sonhar, sem vontade de planejar, fazia tempo, nada é por acaso, né, gente? E eu e o Lucas falando, e aí eu falei, Soninha, volta, porque isso é importante para você. Eu não falei mais nada que isso, gente. Falei, é só essa frase. Tanto que eu esqueci, né? Ela veio falar agora para mim. Aí, primeira coisa, ter essa notícia, deu um abraço carinhoso, e ela falou, gratidão, porque eu estou sonhando, voltei a fazer meus planos, e vou colocar em ação. E depois daquela conversa que nós tivemos, para mim foi uma bênção, aquela conversa que a gente teve juntos, nós três, foi uma bênção. Aí eu falei assim, nossa, Fátima, eu falei, não como sendo mais ou menos, porque eu falei de mim para ela, dos meus sonhos, dos meus projetos. E foi inspirador para outras pessoas. Então,
que a gente possa ser inspiração também para nós mesmos, porque isso me faz lembrar o quê? A mim mesma, aquilo que eu quero realizar. Quando a gente dá para o outro, a gente está recebendo em dobro. Tem uma passagem que eu vou colocar aqui para vocês. O filme é antigo, do Rei Leão. Não sei se vocês... Acho que muitos aqui já devem ter assistido, né? Alguns não devem ter assistido. Tem uma passagem onde a gente vai mostrar, de uma forma, obviamente, lúdica, um mentor que vai apoiar e vai auxiliar o Simba, na verdade, né, que é o filho do Rei Leão, a se encontrar com ele mesmo. E aí, simbolicamente, a gente vai fazer associação com o nosso tema. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. A gente tem o amparo, a gente vai ter sempre os mentores que vão fazer com que a gente lembre quem a gente é. Vai ter medo, a gente vai ter medo, a gente vai querer fugir. Mas a gente sempre vai ter as escolhas para fazer melhor. E a gente tem a certeza de que a gente vai estar sempre amparado. O que depende da gente, então, é fazer. Arregaçar as mangas e fazer. Já vou finalizar aqui a palestra. Tem uma frase que ele fala aqui, Hamed, aqui para a gente terminar. Anjos estão de guarda, ou anjos estão descuidados, em perfeita simultaneidade de tempo e ou espaço da própria guarda ou distração interior. O que significa isso? Os nossos anjos, os nossos mentores estarão conosco, ou, entre aspas, estarão descuidados, não por eles, mas vai depender da gente. Então, eles vão estar nos guardando se nós estivermos atentos a eles. Se a gente estiver descuidados, ele também vai estar descuidado. Hamed foi preciso, né? Eles estão de guarda na mesma medida que nós estaremos de guarda. Se a gente não estiver de guarda, eles vão até tentar estar de guarda com a gente, mas vai conseguir? Não, porque a gente não vai escutar. Deixa eu passar aqui. Para a gente finalizar, dentro de cada um de nós existe um sol, um anjo em formação, cujos feixes luminosos, que são as leis divinas, já começam a se revelar. Que a gente possa aproveitar, então, todo o Evangelho, toda a semente de luz que já está depositada em nosso coração. Que a gente possa acreditar na luz que existe em nós. Anjos são energias de luz que auxiliam as criaturas pela mão do Criador. Que a nossa luz, então, brilhe pela luz maior que nos ilumina. Que a gente possa ser também pontos de luz na vida das pessoas que estão perto de nós. Para começar, primeiro por nós mesmos, acreditando que temos essa luz, relembrando o passado como aprendizado e ressignificando isso, e dando crédito, se permitindo uma nova fase, um novo momento. Ser luz. E nós vamos fazer o encerramento hoje das vibrações com uma música que eu trouxe num vídeo, Quanta Luz, que faz tempo que a gente não canta aqui. E aí, assim que finalizar a música, a gente já dá por encerrada a nossa palestra da noite de hoje, com muita gratidão no coração. Espero que todos saiam daqui confiantes assim no seu anjo da guarda. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus.
quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigada, gente, por hoje. E desejo, assim, tudo de bom nessa semana para todos, com Jesus no coração. Que assim seja.